eu sou a doutora Tamara Mussenic, sou médica reumatologista e este é o Em Movimento, Ciência, Saúde e Vida Real. Então, lembrando, toda segunda-feira, às 8 da manhã, tem episódio novo no canal 524 da Claro TV. Se você não conseguiu assistir na segunda-feira, vai ter reprise quartas e sextas no mesmo horário, 8 da manhã. E caso não deu para assistir as reprises ou ao vivo, busque no YouTube, digite ali no RS Play TV no YouTube, procure o programa Em Movimento que você encontra o meu programa por lá. E se você está aqui de novo, é sinal que a nossa conversa fez sentido. E isso me fala muito sobre você, que é uma pessoa que está buscando um caminho para mais saúde, buscar entender como fazer esse processo para construir uma vida saudável. E agora me diz uma coisa, você sabe perceber, reconhecer quando o teu corpo está dando sinais de que alguma coisa está errada? Pois hoje eu vou falar sobre isso, ensinar você como reconhecer esses sinais. Me diz uma coisa, você sabe reconhecer quando o seu corpo está dando sinais de que alguma coisa está errada? Pois nesse episódio eu vou te ensinar como reconhecer estes sinais. E para isso eu vou usar um exemplo um pouco engraçado. Eu vou contar para vocês uma história sobre mergulho. Eu gosto de mergulhar, eu sou mergulhadora e eu aprendi a não ter medo de mergulhar perto de tubarões. E sabe por quê? Todo mundo tem medo, meu Deus, tu mergulhou com tubarões, os tubarões de repente te atacam. Mas os tubarões, eles dão sinais quando eles vão atacar. E é muito interessante. Quando tu vê um tubarão andando lá longe, passeando, tranquilo, tá tudo certo, ele tá de barriga cheia, não tá com fome, não quer nada contigo. Quando ele quer te atacar, ele vai chegando perto. Ele vai andando em círculos abertos, aí aquele círculo vai se fechando e de repente, parece que foi de repente, ele atacou a pessoa. E não foi de repente, ele estava dando sinais. E é a mesma coisa que acontece com o nosso corpo. Ele vai dando sinais de que alguma coisa está errada. E a gente não percebe esses sinais e de repente, na nossa percepção foi de repente, vem a doença. Calma, não te preocupa que eu não vou te dar aqui uma lista de sinais e sintomas para tu ficar fazendo check e viver estressado. Não é isso. Na verdade, a gente vai viver a nossa vida, a nossa rotina, sem esse tipo de preocupação. Mas a gente tem que perceber o que são padrões. Você já percebeu algum padrão de dor na sua vida, de dificuldade de movimento? Por exemplo, rigidez quando acorda. Muita gente acorda toda travada, dura, com dificuldade de se mexer e já acha normal, porque isso está acontecendo todo dia. E o que acontece? Às vezes a pessoa acorda travada, começa a se mexer, volta ao normal, já esquece, até lembrar no outro dia de novo que acordou travada. E acha que está tudo bem, porque o resto do dia passou bem. Mas isso já é um padrão, acordar todo dia de manhã travada, com rigidez. Como identificar se isso é um problema ou não? Eu vou dar algumas dicas. Em primeiro lugar, normalmente, depois de um longo período em que o corpo ficou em repouso, por exemplo, o período que a gente dorme, é natural que ao acordar, a movimentação esteja um pouco mais lenta, com um pouco mais de dificuldade. Se essa dificuldade passa em questão de segundos ou pouquíssimos minutos, tudo bem, não é nada grave acontecendo. Agora, quando a rigidez é mais prolongada, dura 30, 60 ou até algumas horas, é um sinal de alerta de que algo não está bem e deve ser investigado. E quando algo não está bem, a gente tem que buscar um plano de tratamento. Obviamente, você deve procurar um médico, um especialista, um reumatologista para saber por que está tendo essa rigidez todo dia de manhã. Mas lembre-se que a gente tem pilares. O que são pilares? Pilares são a estrutura da nossa saúde, né? Como um prédio que tem os pilares que mantém aquele prédio de pé, o que nos mantém a nossa saúde em pé, são esses pilares. E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. O primeiro pilar da saúde é a alimentação. Muita gente fala sobre alimentação anti-inflamatória ou alimentação inflamatória. E o que seria isso? Não existe um único alimento que a gente vai crucificar ele como sendo inflamatório ou endeusar ele como sendo anti-inflamatório. A alimentação é o que a gente faz com constância, é o contexto do que a gente come todo santo dia. Então, o que é importante na alimentação? Primeiro lugar de tudo, é uma alimentação que nos nutra, que nos traga todos os nutrientes necessários, proteínas, carboidratos saudáveis, fibras, hidratação, tudo que a gente precisa
para nos manter vivos, manter a nossa imunidade em dia, para que a gente possa enfrentar qualquer situação que venha aparecer. E como se faz isso? Em primeiro lugar, eliminando qualquer alimento ou quantidade de alimento que aumenta a nossa gordura corporal. Por quê? Eu vou contar uma coisa para vocês. A gordura, ela libera substâncias inflamatórias. Quanto mais gordura a gente tem no corpo, mais inflamação a gente está produzindo. Então, muitas vezes não adianta ficar tomando um monte de remédio para tratar uma doença inflamatória e tá ali o corpo com um órgão produzindo essas substâncias inflamatórias. Alimentos ultraprocessados, além deles terem uma alta densidade calórica, ou seja, a gente come uma quantidade pequena e isso nos gera uma caloria excessiva, vai nos levar a um excesso de gordura. Além disso, eles no nosso trato digestivo formam como se fosse uma barreira, tem uma série ali de literalmente porcarias ali dentro que não deixam as células do nosso intestino absorverem os nutrientes essenciais e necessários. E eles desregulam nossa microbiota, que são as bactérias que ficam dentro do intestino. Então, eles deixam bactérias ruins prevalecerem em detrimento das bactérias boas que nos ajudam. Agora, falando de um pilar, não que seja o mais importante, mas é um pilar que eu adoro, e ele inclusive deu o nome do programa Em Movimento, que é o exercício. O ser humano, ele não foi feito para ficar parado, ele foi feito para se mexer. E vocês têm que lembrar que a gente veio lá dos tempos onde a gente corria para fugir do inimigo, né, do predador, e corria para buscar alimento. Então a gente estava sempre em movimento. A vida moderna nos trouxe uma série de comodidades que fez com que a gente não precise se movimentar para existir, para sobreviver. E isso fez com que ficássemos sedentários, mais parados, sentados, né, inativos. Mas a gente tem que, então, buscar esse movimento por conta própria. A gente tem que buscar isso. E eu gosto de fazer uma conta matemática para mostrar para as pessoas que dizem não tenho tempo de fazer exercícios. Então, vamos fazer uma conta. Um dia tem 24 horas, cada hora 60 minutos. Se tu multiplicar isso, vão ter 1.440 minutos por dia. Não vem me dizer que você não tem 30 minutinhos desses 1.440 para fazer algum tipo de movimento. Falando agora sobre definição do que é movimento saudável, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, uma pessoa deve fazer pelo menos 150 minutos de exercício aeróbico por semana e 2 vezes por semana, pelo menos, treino de força, exercício de força, fortalecimento muscular. Então, a gente pode dividir isso das mais variadas formas. 30 minutos 5 vezes por semana, ou se você acha que 30 minutos é muito corrido, 20 minutos por dia, mas todos os dias, os 7 dias da semana, conta como movimento aeróbico. E o que seria esse movimento aeróbico? É um exercício que te mantém numa frequência cardíaca estável durante todo o período do exercício. O ideal é que a gente se localize na zona 2 do exercício. O que é essa zona 2? É quando a gente está caminhando, consegue conversar com alguma pessoa que está ao lado, mas essa conversa ela é um pouco desconfortável. Não chega a ser uma falta de ar, não chega a ser impossível, mas gera um pouco de desconforto. Isso faz com que o teu coração fique batendo numa frequência constante, se exercitando e ficando forte o suficiente para te manter saudável. E aí tem o treino de força. É o que eu falei e falo sempre. Músculo é o que te dá autonomia de vida. A gente precisa ter musculatura. A musculatura que faz o nosso corpo se mexer, as articulações funcionarem e se movimentarem. Quem faz isso é o nosso músculo. E tem ainda um segredo sobre o músculo. O músculo, ele é um órgão que produz uma série de substâncias anti-inflamatórias. Então, o músculo bem exercitado, ele já é um anti-inflamatório natural. Uma pessoa que tem muito músculo está menos inflamada. E vocês lembram que eu falei da gordura, que a gordura nos deixa mais inflamados. Então, aquele equilíbrio de proporção corporal, mais gordura, mais inflamação, mais músculo, menos inflamação. Vamos pensar agora sobre o próximo pilar, controle de estresse. Esse é uma polêmica muito grande, porque o que eu mais escuto assim, mas doutora, eu não consigo controlar o estresse que acontece na minha vida. E eu vou contar um segredo para vocês. Eu também não consigo. Ninguém consegue, na verdade. O estresse que vem de fora, ele é
de fora, ele não vem de dentro da gente, não somos nós que decidimos que ele aconteça. Então, na nossa vida, muitas coisas podem acontecer, né? Funcionários que não vêm, filho que fica doente, marido que perde emprego, briga com o chefe, seja o que for, uma doença que surge, existem inúmeras coisas que geram estresse na nossa vida. O que a gente tem que aprender? Como a gente lida com esse estresse que surge na nossa vida. O quanto a gente deixa esse estresse nos afetar. É óbvio que tem situações que são muito desafiadoras e que vão gerar dificuldades. Mas quando a gente trabalha o nosso interior, o nosso autoconhecimento, terapia, técnicas de controle de estresse como meditação, mindfulness, respiração controlada, tudo isso faz com que a gente consiga se centrar no que importa e como a gente vai lidar com as coisas que estão acontecendo. E agora, falando sobre mais um pilar, o último da série, mas não o menos importante, um sono reparador. O que é um sono reparador? Em primeiro lugar, o sono, ele é um processo vivo e ele é um processo que acontece não somente à noite, na hora que a gente deita na cama e dorme. O nosso sono é construído desde a hora que a gente acorda. Então, tudo que a gente faz ao longo do nosso dia vai repercutir na forma como a gente consegue dormir à noite. E o nosso sono, ele tem ciclos. Ele passa por várias fases, algumas vezes durante a noite. Então, o nosso sono começa com um sono mais leve, ele aprofunda, ele volta a ser leve. A gente tem despertar que muitas vezes a gente não percebe, mas ele existe. E aí a gente entra de novo naquele sono leve, que aprofunda. E esses ciclos podem acontecer de 4 a 6 vezes por noite em cada pessoa. Então, é natural que a gente acorde no meio da noite. Muita gente se estressa com isso e pensa, ai, doutora, eu me acordei no meio da noite, e aí fica pensando, não vou conseguir dormir, ou então fica fazendo listas mentais eternas de tudo que tem para fazer, e aí realmente a gente não consegue adormecer. Então, no sono, existem uma série de técnicas que a gente encontra para construir esse processo de dormir e fazer com que o nosso corpo lembre como é que é dormir, porque dormir ele tem que ser um processo natural. Mas a gente acaba desaprendendo com as loucuras e correrias do dia a dia. E para te ajudar nesse pilar do sono, eu vou chamar o nosso quadro Uma Dica em Movimento. Eu vou te ensinar então como a gente deve acordar para que isso nos ajude a dormir melhor de noite. Acorda de manhã, não pega o celular, levanta da cama, vai no banheiro fazer aquele xixi que todo mundo precisa quando acorda, e sai do quarto ou abre a cortina e olha para a claridade, para a luz do sol. Se está nublado, tudo bem, a claridade do dia já serve. Essa claridade ativa alguns hormônios ali no nosso cérebro que nos indica, já é dia, o dia começou. E isso vai nos ajudar lá de noite para entender quando esse ciclo estiver acabando e a gente voltar a dormir bem. Esse foi mais um programa Em Movimento. Te espero na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã, com reprises também nas quartas e nas sextas, às 8 horas. E se você gostou desse programa, se ele te ajudou em alguma coisa, curte, compartilha, deixe que mais pessoas conheçam o programa para que a gente construa uma comunidade mais saudável.